Amém. Vamos orar. Querido Deus, amoroso Pai, abrimos esta sala, Senhor, essa sala de estudo, de troca de conhecimento, de troca de experiências. Ah, Senhor, nós abrimos debaixo da unção que vem do alto, debaixo do sangue do Cordeiro, e te louvamos por este momento, te louvamos por esta ferramenta, como nós estávamos conversando, Senhor, no início. É uma ferramenta poderosa que chega em lares, chega em locais, Senhor, diversos. E essa é a intenção, Senhor, que o teu coração, Pai, do teu coração para o nosso coração, tu possa, Pai, alargar o número de mulheres, que nós possamos, Senhor, num futuro muito próximo, ter muitas palestrantes aqui, muita interação, muita troca de experiências, troca de conhecimento, cura e libertação de alma. Meu Deus, que o teu agir seja Amém, tremendo, amém, Senhor, através da amém, ferramenta Senhor. dessa sala. Meu Deus, que cada mulher que aqui entre, a começar da minha vida, entre com temor e tremor diante da tua presença e faça, Senhor, tudo aquilo que tu colocares no coração para reverberar na vida das irmãs, das nossas queridas mulheres virtuosas que fazem parte desse conjunto. Deus, atrai-nos a tua cruz. Atrai-nos a tua presença. Move, Senhor, a nossa vida, Pai, na direção do propósito para o qual tu tens reservado. Assim, Senhor, é o que eu te oro e te agradeço em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, Amém? amém, Glória a amém. Deus. Paz, Senhor, irmã Kátia. Louvado seja Deus. Gente, vamos começando, porque hoje nós, assim, 1 hora e meia, porque a gente sempre vai deixar os 15 minutinhos para que haja aquele momento A de paz, contribuição. irmã. Ai, Desculpe pela demora, eu estava tentando ativar o eu sei microfone. como é, rapaz, irmã. Eu sei como é. Às vezes eu também Jesus fico, abençoe. principalmente em sala de aula. Pô, o povo pensa que eu não quero falar, mas eu fico tentando e não vai. Amém. E aí, Amém. hoje nós temos, assim, um volume maior de. Eu estava dizendo para a Vide, naturalmente eu já falo demais, no sentido de explanar, né, pontos. Mas hoje realmente eu encontrei, assim, várias. Questões, várias abordagens que nós queremos trazer com relação a essa pessoa que se chama Lia, né? Essa pessoa da história de Israel, uma mulher que contribuiu também com a linhagem do Messias. Olha, é muito importante, se nós formos historiar a linhagem do Messias, quantas mulheres entraram nessa linhagem, quantas mulheres com histórias é, maravilhosas, histórias de referência, histórias até referência em fracasso, mas que Deus interviu. Mulheres assim como nós temos exposto a vida de cada uma delas, para que nós possamos entender que isso não aconteceu lá atrás, na história da Bíblia, na ou mesmo que essa história seja algo figurado, metafórico, nada disso. Tudo isso que nós estamos trazendo para vocês são fatos reais. São fatos de mulheres que viveram, mulheres que interagiram, mulheres que foram vitoriosas, mas mulheres também que sofreram, mulheres que tiveram a marca do sofrimento, a marca do sucesso dentro de um tempo de promessa dada por Deus. Então, essa não é diferente. Lia é essa mulher, é uma das tais. Então, vamos começar aqui historiando socialmente, familiarmente, quem é essa mulher, né? Quem era Lia? E aí eu vou aqui, que eu gosto muito desse manejo físico da Bíblia, nada contra quem usa o celular, muitas vezes eu até uso, mas eu prefiro esse manejo aqui. Então, eu vou, de acordo com o que foi separado aqui, eu vou lendo. E vocês, se quiserem acompanhar, fiquem à vontade. O material, antes que perguntem, vai ser liberado a posteriori, tá? Então, vamos lá. Lia, a mulher invisível na história da promessa. Mulher invisível, olha que interessante.
né? Então, essa mulher invisível era a filha mais velha de um homem que se chamava Labão. Gênesis 29:16, se você acompanhar na leitura, eu estou naquela fase de que a virose pega e não pega, pega e não pega, e tomara que ela não pegue. Então, Gênesis 29:16 diz assim: E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia ou Lia. O nome da menor, Raquel. A Vídia até perguntou: a senhora vai falar de Raquel também, no conjunto, né, no combo? Eu disse para ela: não, minha filha, nós vamos fazer o seguinte: alguém falará de Raquel em algum momento de explanações. Eu tenho convidado algumas pessoas, Daiane é uma das tais. Se Daiane, se Daiane se identificar em falar de Raquel, eu já agradeço, já está agendada, mas eu não vou tocar em Raquel, a não ser naquilo que é estritamente necessário. Então vamos lá, porque é uma pessoa, é uma personalidade, é alguém que marcou a história de Israel, marcou a história de Jacó, então eu acho que ela merece pontuações em apartado. Então, Lia era filha mais velha deste homem. Assim, né, como por ser essa filha mais velha, apesar de ser mulher, ela detinha privilégios. Por que apesar de ser mulher? Porque eu quero te informar que culturalmente, nesse momento da história da civilização, mulher não tinha importância social a não ser para procriar. E economicamente falando, era aquela que contribuía com o serviço pesado da casa. Então, veja bem, como filha mais velha, apesar de mulher, por isso que eu coloquei apesar de mulher, detinha alguns privilégios sociais culturalmente praticados, como a primazia de ser a primeira a casar. Onde é que está isso? Versículo 26, veja bem. E disse Labão: Não me faz assim. Gente, eu estou lendo porque eu entendo que todos que estão aqui conhecem a história das mulheres de Jacó. Mas qualquer coisa é só perguntar. E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita em casamento. Complemento aqui de Saskia. Então, veja bem. Nós estamos ainda historiando, viu? Então, muita calma. Então, veja bem. A Bíblia descreve Lia como uma primogênita que tinha como característica física olhos tenros ou olhos sem brilho, olhos cansados, olhos meigos, claramente em contraste com a beleza de Raquel. Quem está dizendo isso? Saskia? Não, a Bíblia. Versículo 17. Lia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Então, veja bem, se nós usarmos literalmente o termo hebraico para olhos tenros, nós vamos ter em hebraico rakot, rakot, R-A-K-O-T, rakot. O que é que significa? Significa fracos, olhos fracos, baços, ou seja, nebulosos, sem vida, sem brilho ou delicados. Tradicionalmente, interpreta-se que Lia tinha olhos menos atraentes, meigos ou debilitados, contrastando com a beleza física de sua irmã Raquel, como já foi dito. Embora alguns rabinos, isso é história, isso é fato, sugiram que o termo trata de um elogio à sua meiguice. Mas o texto, versículo 17,
usa a descrição para mostrar que, enquanto Raquel era formosa de porte e de semblante, Lia não era atraente, sendo uma personalidade ou aparentando uma personalidade apagada em comparação com a sua irmã. Isso era um fato, tá bom? A história declara e é um fato. Ah, pastora, mas é porque ela era mais meiga, delicada. Ok, mas a tradução em hebraico é essa bem aqui, tá bom? Então vamos continuar. Estamos ainda preambulando. Trataremos mais uma vez da parte da inserção social e cultural dos nossos personagens. Quais são os nossos personagens aqui? Lia, Raquel, Labão, Jacó, né? Todos os filhos de Raquel e Lia, nascidos da união de Jacó com suas mulheres, e todo esse, digamos, esse cenário de personagens. Então, a posição de cada um desses personagens, especialmente de Lia. Então vamos lá. Casamentos arranjados. Olha, nessa cultura aqui, haviam casamentos arranjados. E não sei, vocês aqui, a geração aqui, eu acho que a maioria é a geração nova, né? 1900, Não sei. 2000, 98, 92, 87, 88. A minha é marcada por 1968. Então, quando eu nasci, a minha geração ainda falava de casamentos arranjados. Então, você imagina essa cultura aqui, né? Então, era uma cultura de casamentos arranjados. Quem está dizendo isso? Você? Não, a Bíblia. Se você for para os versos 14, 15, 18, 19 e 20, você vai constatar. Então, Labão disse-lhe, verdadeiramente, quando ele conheceu Jacó, verdadeiramente, és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Eles estão negociando, tá? Isso aqui é fruto de uma negociação. Jacó amava Raquel, versículo 18, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê, ou te dê, do que dê a outro varão, então fica comigo. E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E foram aos seus olhos, grave isso, aos seus olhos, como poucos dias, pelo que muito a amava. Então, veja bem, aqui nós estamos num momento em casamentos arranjados, ou seja, uniões negociadas entre familiares que frequentemente se davam naquele tempo da história. Nós temos um outro ponto interessante, o da poligamia funcional. Versículos 26 e 27, me acompanham. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. 27. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. O que está acontecendo aqui? Ora, quando eles fizeram a negociação arranjada, Jacó se propôs a trabalhar 7 anos para Labão para desposar a Raquel. Mas o que é que acontece? Labão deve ter pensado: poxa, aqui no meu lugar não se dá a filha mais velha antes, a mais nova antes da mais velha.
Aí você pode perguntar, então por que que ele fez, né? Porque ele era usurpador, porque ele era enganador. Então, o que que acontece? Ele, ele resolveu entregar arduamente Raquel, verbalmente, para Jacó, mas na hora do casamento, ele usa de ardil e troca as irmãs. Ao invés de Raquel entrar no leito de núpcias, quem entra é Lia. E pela manhã, ao acordar, você até pode se perguntar: como é que pode um negócio desse? Gente, não vou me entrar em detalhes. A Bíblia diz que aconteceu, e aí eu imagino que tenha rolado muito vinho, tenha rolado muita euforia da parte de Jacó, e aí ele se excedeu na bebida. Aí, quando ele entrou de qualquer jeito, e aí, quando ele acorda, ele olha para o lado e quem está? Aquela que é amada aos seus olhos? Não. Quem está é Lia. Aquela sua, a irmã da sua amada, de olhos tenros, de olhos apagados, nebulosos. Essa foi a que entrou a posteriori. Então, veja bem, eita, a chuva chegou bem aqui. A de Tianguá chegou bem aqui agora. Então, veja bem, esse casamento, ele autorizava uma poligamia funcional. Era uma prática social aceita, orientada à procriação e à preservação da herança. Essa era a desculpa de uma poligamia, ter mais de uma parceira, ter mais de uma esposa. Terceiro ponto dessa história: a fertilidade como valor social, né? Então, nós vamos entender que Lia, ela está inserida em um período patriarcal, situado aproximadamente no segundo milênio antes de Cristo. Então, essa narrativa que até aqui eu vos descrevo é uma narrativa preambular. Então, nós vamos começar bem aqui com a parte de identidade. Nós queremos aqui falar de duas coisas: o ser e o ter. Nós queremos abordar o que é, como é que eu me defino, eu, Saskia, como é que eu me vejo pessoalmente, como é que você me vê, como é que o meu esposo me vê, como é que os meus filhos me veem, como os meus netos me veem, qual é a minha identidade a partir do olhar deles e a partir de mim mesmo. E é esse o desafio que eu te trago nessa tarde. E além dessa identidade, essa identidade do ser, eu também te desafio a verificar o ter. O que é que você tem, o que é que você dispõe para um propósito. Então, esse é o nosso desafio nessa tarde, através da vida de Lia. E veja como é interessante. Nós já falamos aqui que Lia era filha de Labão, uma irmã mais velha, né, de Raquel, e ela tornou-se a primeira esposa de Jacó, por meio de um estratagema orquestrado pelo seu próprio pai, na noite de suas núpcias. Então, um engano, uma fraude que nortearia toda a sua história a partir daquele momento para frente. Sabe aquele tipo de acontecimento que marca a tua história, o antes e o depois? Você pode até dizer assim, mas o antes nunca foi bom, tá bom, mas pode ser que tenha um depois que seja pior do que o antes. E eu acredito que até um determinado tempo da vida de Lia, esse fato, esse vetor de atraso tenha se insurgido no seu dia a dia. Então, olha que interessante, eu quero trazer outra curiosidade aqui para vocês. Sabe o que também significa Lia? Depois vocês façam as pesquisas, tá? Cansada. Uma mulher cansada. Né? No hebraico clássico, essa tradução de cansada é a mais usual.
fraca, uma mulher fraca. Essa descrição, ela está mais coadunada com a sua compleição física. Gente, existe ainda uma tradução ainda mais que aos teus ouvidos possa parecer severa, mas presta atenção. Essa tradução, ela é semítica, ela é alternativa, tá? E não tem o uso muito frequente. Ela quer dizer, ela diz assim, que também pode se traduzir como vaca selvagem. Então, essas ambiguidades sobre o nome de Lia ou Leia existem. Façam as pesquisas de vocês. Não deixem só na minha fala, tá? Então, o propósito desse nome, do nome de Lia, parece profetizar a sua condição narrativa. Vocês percebem isso? Olha, um ser à margem, um peso interior que supera a aparência exterior. Vou repetir. Um ser à margem, cujo peso interior supera a aparência exterior. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Ok, vamos para frente. Vamos ganhar tempo, né? Vamos lá. Estou aqui no meu manuseio com slides. Então, vamos lá. Então, gente, nós temos como eixo estrutural da personalidade de Lia uma mulher que era vista pelo outro como uma mulher sem atrativos. Uma mulher sem atrativos. Como um objeto de investimento material. Não sei se você concorda com essa fala gravosa. Porque quando você diz um objeto de investimento, você diz assim, poxa vida, que coisa grave, né? Porque nenhum animalzinho que a gente ama, a gente trata como objeto, mas como um ser. Mas naquele momento, você imagina você acordando na sua noite de núpcias, faz aí um... Vai lá para a cena lá. Vai lá para a cena. Ela estava com aquela pessoa que com certeza ela amou à primeira vista, porque Jacó era um homem atraente, era um homem trabalhador, era um homem digno aos olhos de todos que ali estavam, era o primo dela, né? A linguagem de Jacó já tinha tido, não tenho pretensão de entrar aqui na vida de Jacó, mas eu quero te lembrar que Jacó já chegou em Padã Arã portando uma promessa, porque ele tinha tido o um encontro com Deus lá em Peniel, tá? E nesse encontro Deus disse para ele, olha, eu vou te levar, eu vou contigo, eu vou estar, eu vou conduzir. E ele falou para Deus assim, Senhor, se tu me deres o que comer, o que vestir e aonde ficar, onde morar, certamente eu te honrarei. E voto assim, 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 voltou com Deus. E quando tu me trouxeres de volta, eu te honrarei, eu te servirei. E isso marcou aquele momento da história. E ele chegou em Padã Arã, não adorando os ídolos dos outros em Padã Arã. Porque eu acredito que essa prática de ídolos era uma prática muito comum nos povos do Oriente, né? Por favor, quem tiver com o microfone ligado, é só dá uma desligadinha. Agradeço. Obrigada. Então, o que acontece? Ele não chegou lá com o ânimo de se inserir numa cultura em que essa cultura feriria o seu voto com Deus. Eu não acredito nisso. Ele estava em processo de tratamento. E Lia viu algo desse Deus, porque tudo aparenta... Saskia, por que você está dizendo que Lia conhecia o Deus de Israel? Olha, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que havia um prenúncio disso. Se você lá na frente, que nós vamos já chegar, verificar, Lia colocou o nome de todos os filhos, tá? Como quem conhece, quem ouviu falar do Deus de Israel. Se você prestou atenção nisso, lendo a história. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui
como eixo estrutural uma personalidade de uma mulher que era vista como sem atrativos. Se coloque lá no leito de Lia com Jacó, as expectativas dela, o medo dessa mulher, né? O medo, o ser objeto daquele homem, passando-se pela sua irmã, e agora aquele homem, à luz do dia, olha para ela e diz: o que é que você está fazendo aqui? Você não é a minha escolha. Eu não fiz voto com você. Você é a escolha do outro para mim. Eu estou parafraseando. Você não é a minha escolha. Você não é a mulher da minha vida. Você não é a mulher que eu amo. Você não é a mulher que eu trabalhei 7 anos da minha vida. E se você juntar isso bem aí, se você juntar com a história um pouco para trás, de uma mulher que estruturalmente era uma mulher de olhos tenros, olhos apagados, olhos nebulosos, sem gracejo, sem nenhum atrativo, apenas um ser mulher. Outra pergunta: se havia esse costume, e Lia já era mais velha do que Raquel, e Raquel tinha idade para casar, então perceba o quanto Lia também já tinha idade para casar. Talvez ela estivesse passando, maturando a idade de casar. Não sei se faz sentido agora para você isso. Porque quando Labão diz, olha, não é costume aqui nosso colocar a irmã mais nova antes para casar do que a mais velha, dá a entender que havia já um tempo, um lapso de tempo nessa história de Lia. Paz para quem entrou, paz Samara. E vamos lá. Eu não sei quem entrou, para Manu, já vou te chamando de Manu aqui, viu? Deixa eu ver mais quem. Maculado já tinha visto. E a irmã Kátia já falei. Eita, que o povo. Olha, gente, sabe o que é que eu tô vendo, Vidiane? Que o povo tá se confiando no que a gente tá soltando depois, né? Ah, tem gravação que vai ser solta depois. Aí sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar a gravação. A gente solta mais para frente, né? Para instigar essas mulheres a virem colaborar. Então, vamos lá. Então, estruturalmente, né, havia essa fenda em Lia. E o que é que eu quero te trazer agora? Quem era Rebeca? Né? Rebeca era uma mulher que foi falada pela Fran no sábado passado. Rebeca, ela fazia parte de uma história em que uma moça formosa veio do Oriente para o local. Gente, são regiões do Oriente, né? Eu nem sei muito, talvez a Samara e a Fran, se estiver por aí, ou mesmo a Vide, sabem muito mais do que eu essa questão de situar no mapa. Mas eu sei que tudo era Oriente. Agora as regiões eram diversificadas, não é isso? Então vinham todos do Oriente, mas cada um no seu polo lá, né? Então Rebeca veio lá de irmã de Labão para ter com Isaac. Agora Jacó sai para ter com Labão e tem a filha de Labão, que é Lia e Raquel, tá bom? Então, essa eleição identitária da parte de Deus, ela é meritória. Ela não é apenas uma eleição humana. Ela tem um mérito por trás dela. Ela tem um propósito por trás dela. Ela tem um plano, gente. Então, veja bem. Quais foram os princípios da eleição de Deus para Lia? Eu vou adiantar. Deus vê o invisível. Eu não falei de uma mulher invisível? O título lá do estudo não é Uma Mulher Invisível? Então, Deus é especialista em ver invisível. Lia era desprezada por Jacó, mas plenamente vista sob o olhar de Deus. Olha que coisa interessante, né? Então, a rejeição, a estrutura de rejeição dela, olha que coisa interessante. A estrutura de rejeição em Lia não anulava a eleição de Deus.
Então, o não amor de Jacó, esse Jacó que se levanta e diz: quem é você? Você não é a mulher que eu amo, você é só a irmã da mulher que eu amo. Essa é a maneira como eu te vejo. Esse era o olhar de Jacó para essa mulher. Esse olhar de rejeição não anulava a eleição de Deus. Aleluia. E terceiro ponto, caminhos improváveis. Nós vamos fechar com isso aqui. Caminhos improváveis, né? A linhagem messiânica passa por essa mulher bem aqui. Passa por Lia, exatamente onde o mundo não esperava. Sabe por quê? Judá nasceu de Lia. Ele não nasceu de Raquel. Tá? Mas a gente chega lá. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto, a identidade. Nós já tocamos nesse ponto. O ser. Eu vou me apresentar rapidex aqui. Eu sou pastora da Tenda do Encontro. Sou ovelha de Charlie Chay e Érica Chay e Edilson. A Tenda é uma escola, eu já até vejo muito isso, uma escola missionária em Viçosa do Ceará. É um projeto de ensino e missão. E sou mãe de um casal. Sou nora da Samara que está aí, que é mãe dos meus netos, Joaquim e Isaac. Sou psicanalista, por isso que eu vou agora entrar. Eu estou me dando aqui tardiamente o meu currículo, porque eu sou psicanalista, sou terapeuta clínica nesse sentido. E nas horas livres eu sou advogada. Então vamos lá. Então veja bem, por que horas livres? Porque eu estudo mais psicanálise hoje. Então, à luz da psicanálise, à luz da psique, a dor de Lia, vamos falar de dor. A dor de Lia pode ser compreendida como um trauma de narcisização. Vou já explicar. Onde o sujeito, Lia, é privada do olhar do outro, da valoração do outro. Esse olhar que me identifica, esse olhar que me captura, esse olhar que me dá brilho, que valida a minha existência. Não sei se vocês para trás lembram que eu disse que você pode existir uma vida inteira, mas não ser. Você passa uma vida toda existindo, mas você não é. Então, todas nós precisamos de um olhar que nos valide. Um exemplo aqui, rapidex. A minha nora hoje mandou para mim o videozinho do Joaquim fazendo deverzinho, a letra cursiva dele, né? Aí, o que é que eu digo para ele? Muito bem, que lindo. Você é muito inteligente. Você é muito esforçado. Quando você quer, você consegue. Você é inteligente. O que é que eu estou devolvendo para ele? O olhar de validação. Eu estou colocando nele um atributo de ser inteligente, de ser capaz. Então, não se enganem. Todos nós, estruturalmente, buscamos, desde o nosso nascimento, esse olhar do outro que nos aprova. Estão pegando aí? Tá tudo bem até aqui? Tudo bem? Vamos continuar, né? Então, à luz da psicanálise, essa dor que Lia sentia pode ser compreendida como um trauma. Olha o olhar apagado. Olha a falta de brilho. E se essa ternura for expressão de sofrimento, de carência? Então, Lia não tinha esse olhar que validasse a sua beleza, a sua importância e a sua existência.
Porque esse olhar, ele valida a nossa existência. Então, Lia não tinha, até aquele momento da sua existência, um desejo reconhecido. Sabe por quê que ela não tinha esse desejo reconhecido? Porque ela não era. E também não tinha. É o que eu estou dizendo desde o meu áudio de manhã. Um falta ter e um falta ser. Ela nem era e nem tinha. Ela era uma moeda de troca. Ela era uma moeda de negociação. Ela era uma mulher, um objeto, que foi rejeitado na sua noite de núpcias. Todo mundo sabe aqui que a noite de núpcias é um momento especialíssimo para uma mulher. E nesse momento, o trauma dela de não existência é aprofundado, é rasgado mais ainda na sua noite de núpcias. Vídeo, faz favor, filha. Bate print e manda pro grupo, tá? Porque eu vou esquecer. Segundo ponto. Lia ocupa o lugar do olhar do outro, do idealizado. Por que, Saskia? Porque ela não era a desejada. Ela está ocupando um lugar desejado por Jacó. Percebe? Quem desejou a mulher amada foi Jacó. E quando ele acorda, ela está ocupando um lugar que não é dela, no desejo de Jacó. Olha que coisa louca. Então, ela foi imposta a esse Jacó. Por quem? Pelo seu próprio pai, que com certeza também em momento nenhum a desejou. Ela não teve um olhar de pai que a desejasse. Ela não teve um olhar de pai que priorizasse a sua existência, o seu ser. Apenas alguém que trabalhava. Apenas alguém que era um instrumento de trabalho, um objeto de troca. Então, Lia, aqui nesse momento da sua história, ela vive na sombra do desejo que Jacó depositava em Raquel. Olha que coisa, né? Sabe aquele paquerinha de colegial que você é afim dele no colegial, aí você se faz de amiga dele, porque na realidade ele é afim de uma outra pessoa da sala de aula? Isso é muito comum no colegial acontecer. Você quer ser vista por essa pessoa, mas o olhar dessa pessoa não captura o teu olhar. Mas daí, do colegial ao marido, tem uma diferença muito grande. Muito grande. Terceiro ponto. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, porque eu não gosto muito de obedecer slide. Mas deixa eu ver aqui. Vamos lá, terceiro ponto. O não ser em Lia revela uma ferida de rejeição. Gente, o que é essa ferida narcísica? Nós temos o narcisismo, não é nada fatalístico como as pessoas colocam. Então, vou simplificar aqui, se é que eu vou conseguir. E vídeo pode me ajudar se quiser, viu? Então, o que é que eu quero falar do narcisismo? Narcisismo primário, né? É aquele que o bebê tem. Ah, eu sou a coisa mais importante da minha mãe. Ah, eu sou a coisinha mais importante da minha casa. Olha como eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu amo a mim mesmo. Então, um pouco desse narcisismo aí, que é o primário, ele pode ficar, ele deve ficar em nós. O outro narcisismo, né, que é para ser o salutar, é aquele narcisismo adoecido. Quando eu disse que ela tinha uma ferida narcísica, é porque ela não foi dada a ela esse direito de ser o bebê majestade da casa. O nascimento
tão esperado, agraciado. Sabe por que você diz isso? Pelo comportamento desse pai, gente. Que pai é esse que usa uma filha como instrumento de troca? Alguém perguntou se ela queria Jacó? Alguém perguntou se ela queria se submeter àquilo? Me parece que não. Quem quer se submeter a um constrangimento desse, gente? Porque assim, se você perceber a história, o caráter de Lia, você lá na frente, você vai ver que ela é uma mulher verdadeiramente meiga, que ela é uma mulher verdadeiramente delicada, que ela suporta muitas dores para manter a sua família, que ela é tributeada e rejeitada também por essa irmã. Então ela é o patinho feio. Ser o patinho feio é uma ferida narcísica, para me falar assim, de uma forma bem geralzona aqui. Então, veja bem. Então, o não ser Lia revela uma ferida de rejeição constante, né? No território da sua alma, no território da sua psique. Veja você que a rejeição constante pode gerar um estado melancólico. O que seria essa melancolia que vai coadunar com a tradução do nome de olhos meigos, olhos tenros, nebulosos, né? Essa melancolia é exatamente um ego, né? Um ser, um eu empobrecido, vazio, né? Porque eu não sou objeto de investimento de ninguém. Ninguém investe em mim. Ninguém me olha como investimento. Ninguém coloca capital de investimento em mim mesma. Então, olha que interessante, gente. Então, Lia, num estado melancólico, ela tinha um empobrecimento, um esvaziamento, porque ela não era um objeto, perdão, ela não era um ser, né, que era afeito ao olhar do outro. Então, primeiramente do pai. Ou seja, estruturalmente, Lia era esvaziada desse desejo desse pai. E segundo, o marido que lhe foi dado. Então, essa rejeição era dada, como você bem sabe, porque Jacó amava mais Raquel. E Lia era desprezada. Lia era a parte desprezada. Então, o texto hebraico, no capítulo 29, versículo 30 e 31, 30 e 31, diz assim, ó. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Lia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Olha, ele trabalhou por ela mais 7 anos e que se passaram também como se não tivesse um lapso temporal tão grande. De tanto que era o amor desse Jacó por essa Raquel. E quando ele entrou a Raquel, quando ele coabitou com Raquel, ele passou a abusar, a rejeitar, a aborrecer Lia. E isso, aos olhos de Deus, foi visto. Por isso Deus abre a madre. Essa abertura de madre em Lia é exatamente o começo do processo de cura. Você vai saber disso já já. Então vamos lá. Vocês já ouviram falar no corpo como mensageiro? O que é que você quer dizer? O corpo como mensageiro. Vamos voltar para os olhos tenros? Olha, a descrição bíblica dos olhos de Lia, olhos sem brilho, pode ser lida também terapeuticamente, psiquicamente, psicanaliticamente, como uma somatização. Eu não sei
se a Dai estava na igreja há uns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, em que eu dei um seminário lá de psicossomatização. Então, eu falei muito do adoecimento do corpo a despeito do adoecer da psique. E bem aqui eu quero trazer isso de novo. O corpo como mensageiro do adoecimento. Esses olhos tenros, gente, o que é que a Bíblia diz? Que os olhos refletem a alma. Se o meu olho é bom, todo o meu corpo é saudável. Se o meu olhar não é, o meu corpo não é. Então, o meu corpo, ele é um mensageiro. O meu corpo, ele traz uma fala, tá? Ele se expressa. A descrição bíblica do sem brilho pode ser lida também como uma expressão de somatização, ou seja, refletir no olhar aquilo que ela tem na alma. Então, o olhar é o primeiro espelho do ser humano. Vocês já viram aquela colocação da criança? Isso é clássico aqui o que eu vou dizer. Eu estou só repetindo o que muita gente já deve saber. Vocês já viram aquela colocação da criança quando ela tem entre 6 meses até 9, 10 meses? Você coloca ela, eu fiz essa experiência também com meu neto. Você coloca ela na frente do espelho e aí ela fica olhando para o espelho e ela se vê, né? Só que ela olha para você. Faça essa experiência se você não conhece. Eu coloco no Google que você vai entender. Ela olha para você e espera você se manifestar sobre aquilo que ela está vendo. Porque é a primeira vez que ela vê uma imagem ali e ela quer saber se é ela mesma. E aí você vai e diz: olha, essa daí é você. E é importante esse você dizer que aquilo ali é a identidade daquela pessoa, porque naquele momento ela se vê como toda, uma pessoa toda. Eu não sei se vocês já ouviram quem faz ministração, quem recebe relato de alguém dizer assim: eu estou me sentindo esfacelado, eu estou me sentindo fragmentada, eu estou me sentindo em pedaços. Nesse momento, com certeza, nós estamos escutando um adoecimento de alma dessa pessoa. Porque, naturalmente, nós temos que nos ver em completude, como olhar para esse espelho. Então, veja bem, a descrição de olhos tenros pode ser lida como essa somatização. O olhar é o primeiro espelho do ser humano. Se lia, gente, quando você vai fazer dar uma aula, fazer uma palestra, pregar numa igreja, sei lá, falar em qualquer lugar, ou mesmo com o outro, só você e a outra pessoa. Pelo olhar do outro, você não percebe se o que você diz é aceito? Lógico que você percebe. Então, eu estou falando desse olhar para você entender melhor. Eu estou falando que essa reflexão como espelho do outro é o que Lia não via refletida aos olhos de Jacó. Ela não via essa aquiescência desse amor aos olhos de Jacó. Ou seja, sua própria percepção de vitalidade e beleza, o brilho nos olhos, detinha, lia essa falta, ele lia essa falta. Ela via isso quando ele olhava para Raquel. Os olhos dele brilhando. Então pensa aí o quanto Lia não sofreu. Então ela carregava no corpo dela a marca da insuficiência. Então guarda isso. Muitas vezes, quando nós não somos, nós somatizamos, trazemos no nosso corpo marcas dessa insuficiência. Isso é um fato. Pessoas que andam cabisbaixas, pessoas que andam encurvadas, pessoas que tiram o olhar do outro. Saskia, Pode falar, filha. quando você falou sobre a insuficiência, né? Eu estava pensando na expectativa.
Porque quando ela se encontrar com Jacó, eu creio que a expectativa, talvez no fundo dela, seria: ele não vai querer a mim, né? Eu acho que talvez de Lia nunca passou que ele fosse trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. E aí ela chega naquela frustração. E, tipo assim, eu não valho nada mesmo, que ele vale 14 anos, mas me despreza. Isso. Não dá. Interessante. Como é bom essa troca, né? Eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Mas 7 anos, né? O investimento desse homem em Raquel foi altíssimo. Foi altíssimo. E Lia assistiu a tudo isso. Que coisa, hein? Que coisa. Então, veja bem, essa insuficiência em contraste com o ideal estético da sua irmã. Não vamos esquecer disso. Por isso que esse quarto ponto que eu trouxe é o corpo como mensageiro. Quando você olha para um determinado corpo e vê, gente, é tão interessante isso, porque isso aí vem autoestima, isso aí mexe com muita coisa, com muita coisa. E que somatiza. Tem pessoas que, inclusive, desistem de investir no ideal corporal, identitário enquanto corpo, porque deixam para lá. Eu já estou acostumada com o olhar do outro, nesse sentido. Isso é um erro. Sim, Isso é um erro. Você quer contribuir? Pode falar, Dai. sim. Eu queria, assim, fazer uma pergunta. Na verdade, como a senhora tem a formação, né, na psicanálise, e eu, assim, lendo, assim, por cima, e às vezes até na terapia, nós escutamos muito assim, que a gente fica esperando muito ser escolhida, né? Em todas as coisas, em algumas oportunidades, em tudo. E aí, na terapia, eu já escutei o argumento no sentido assim: por que que você não começa a se escolher, né, para puxar essa questão da identidade que está fragmentada, para ela ir se juntando essa identidade. Só que, assim, nós sabemos que a psicologia, né, ela tem várias versões, várias roupagens, e eu tenho muita essa dificuldade de saber se eu estou andando no caminho correto ou não. E às vezes eu tenho que apresentar às vezes para o Espírito Santo, para Deus, para me ajudar se, apesar de um caminho que me é apresentado, pode ser até interessante a princípio, mas eu não sei o que está depois, né? Então, quando você falou dessa questão da identidade, que era muito fragmentada, imagina só, a Lia passou há um tempão na expectativa de ser vista, de ser escolhida. Assim como muitas mulheres hoje sofrem de dependência emocional por conta dessa fragmentação. Eu vejo que é muito comum hoje, muito comum o fenômeno da dependência emocional nas mulheres, porque nunca houve um investimento na infância, na adolescência, de pais ter esse cuidado, e está sofrendo agora na vida adulta, e eu me coloco nisso, porque eu tive que aprender. Então, a minha dúvida é, essa perspectiva de você dizer assim, de ser escolhida, você começa a se escolher para afirmar a identidade, ela é saudável na visão espiritual. Quer responder, Vide? Hein, Vide? Vai responder? Quer responder? Pode prosseguir, Sassi. Tá bom? Então vamos responder, né? O que é que acontece? Dai, a psicanálise, eu não sei se é a linha que você está sendo assistida terapeuticamente. A psicanálise, ela parece muito, eu estou tentando, eu estou estudando, eu tô vendo, sabe? Tô feito louca, buscando um fechamento entre o espiritual e o inconsciente da psicanálise.
E eu sei Entendo. que tem. Porque a psicanálise, Imagino que ela fala de uma falta. Falta ser, falta ter, né? E sim, essa falta, ela é preenchida. Eles não com sabem Deus, né? disso. Passaram séculos vendo Uhum, isso. Mas essa falta é preenchida, Paz e com Melda, Deus. Paz. unicamente pela presença de Amém. Deus. Sim. Unicamente pela presença de Deus. Eu tenho certeza disso. Absoluta certeza disso. Mas acontece que tem pessoas, e Lia era uma das tais, que ainda que ela cresce em Deus, e vamos supor que ela era uma salva em Cristo, ela ainda Uhum. continuava sem ser e sem ter. Porque uma coisa é eu buscar minhas expectativas em Deus e ser curada nele, não desprezando nenhum Sim, tipo de profissional, porque até que eu sou uma das tais, certo? Mas vendo isso, é tanto que é porque tu não estava. Eu já vi que tu não estava nesse seminário que a gente deu lá. Olha o que Charles falou. É, pessoal, esse negócio de psicanálise é muito simples. Ele simplificou séculos de estudo e ainda estudos presentes em um único relato. É, pessoal, esse negócio de psicanálise é o seguinte: é a falta de Deus na alma do povo. Pronto, acabou. sim. Ai, meu Deus. Freud agora estremeceu na tumba. Ó, ok, Charles está certo. Mas calma, calma. Calma. Dele tá Sim, certo. A isso, factualmente, se dá, tem uma diferença muito grande. Muito grande. Por quê? Porque existe uma identidade em você que, por muitas vezes, ela nunca foi criada. sim. Nem, é Quantas verdade. pessoas na igreja, eu digo porque há 32 anos, 33 anos que eu sirvo a Jesus. Quantas pessoas, inclusive eu me coloco na fila, há uns 26 anos atrás, uma legalista de carteirinha, assumindo uma identidade que eu não sabia nem para que servia, sem nenhum tipo de relacionamento pessoal com Deus. E aí, minha irmã, o que é que acontece? A minha identidade é totalmente fragmentada e eu vou ter que juntar os pedaços dela, reconstruir. E é isso que a psicanálise faz, entendeu, Dai? Ela faz isso. Ela traz o ser fragmentado através das técnicas do estudo e coloca ali aquele ser em contato com o narcisismo primário, aquele bebê pleno. O que é ser pleno? É não ter falta de nada. Aí o que é ser próspero? É não ter falta de nada. E a Bíblia fala de uma prosperidade. Hoje mesmo eu louvei a Deus nesse sentido. Porque, gente, se eu não te ouvir, eu morro. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. E se eu prospero, eu sou próspera. Mas em quem? Em Deus. Se tua mãe e teu pai se esquecerem de Ah, ti, eu, Senhor, não esquecerei. Então, quem me sim. constituiu? Quem na sua inteireza me formou? Deus. Então, nós estamos fragmentados a partir da nossa vida estrutural, a nossa vida material. E essa fragmentação, ela atinge o espiritual e a psique. É muita coisa, então não dá para falar É, tudo. muita coisa. Não, Mas é sim, isso. sim, sim, sim. Estruturalmente é Sim, isso. sim. Se você A está no caminho questão, certo, eu não posso dizer porque, né? Como profissional, eu não posso entrar em área que eu não conheço aí, sim, sim, né? Que tipo de sim, sim. abordagem está sendo terapeuticamente dada a você? Mas a minha de Tá. Vidiane, é trabalhar com o inconsciente. Fala. Tem um Sim, sim. detalhe que A é bem questão, importante. pode falar. Não se porque a gente tá se Tá se picotando. reconhecer. Porque às vezes Ah, já deu. a internet aqui, vou desligar aqui para ver se melhora. Não é Tá. só o se ver, né? É o se reconhecer. Porque às vezes você até vê uma imagem, mas Sim, você não liga ela a você, você não reconhece.
Isso. Então, quando a gente fala, quando a Saskia falava, não é um saber que é natural. Tipo, todo dia eu vou chegar pra mim e vou dizer que eu sou a filha amada de Deus. Mas eu me sinto a filha amada de Deus. Então, não é só um se ver, é se reconhecer Sim, naquilo que você vê, né? Perfeito. Então, entendi. veja bem, essa. Nossa, Jesus. Peraí, só um minuto. Eu já estou no ter, não é no ter. Eita, hoje vai render o negócio. Então, peraí, essa insuficiência de Lia para com ela mesma, a partir do olhar de Jacó, a partir do olhar do pai dela, a partir do olhar de Raquel, a partir, quiçá, do olhar da comunidade ali, né? Como a rejeitada, a não amada. Primeiro, um instrumento de troca, depois, uma evidência de rejeição. Então, essa ferida narcísica, ou seja, essa ferida de que a gente pode colocar, nomear rejeição. Em Lia, ela está se dando na história. Só que chega um momento. Então, já a gente aqui diz, eu acredito que tenha dado para discernir o não ser. Eu lembro de uma obra de libertação, eu bem novinha na fé, que eu fui e quando eu cheguei lá, o demônio disse assim: estávamos em 3. Não sei se a Paulinha está aí. A Paulinha, se ela tiver, ela vai lembrar. Estávamos nós 3. Ou era eu, Teliane e Fabiola. Não sei se a Paulinha estava. Enfim, ele disse assim: quem você é? Aí saiu perguntando de Caio, uma por uma. eu Quando estava chegou nessa. em mim, eu bradei daqui para lá: eu sou a serva do Deus Altíssimo. Olhe, isso foi em 96, 97. Eu era uma criança na fé. Mas eu entendia ser a serva do Deus Altíssimo, naquele momento. Então, eu declarei ali a minha identidade. E essa identidade, para mim, ela era uma identidade material. Eu não entendia do espiritual. Mas só que ela reverberou no mundo espiritual. Então, a grande questão é o ser. Como a Viviane disse, o reconhecer a si mesmo. Isso é o importante em algum momento. Vamos para o segundo ponto. Vamos lá, que o negócio aqui vai esticar. O ser a ter. Olha só. Existiu uma coisa muito interessante que eu quero aqui, como segunda abordagem, tratar com vocês. O ter. Primeiro nós tratamos o ser. Agora eu quero tratar o ter. Para Lia, esse ter era um vazio. Porque quando você tem algo que defina o que você é. Eu vou já te explicar na pessoa de Lia como é interessante. Primeiro ponto, a maternidade como compensação. Olha aí. Nós estamos falando aqui, agora, de uma mulher que procria, de uma mulher que tem filhos. Então, a maternidade, para Lia, começou a surgir como uma forma de compensar. Por quê? Porque a maternidade para Lia e para as mulheres naquele tempo trazia honra. Era vista como honra. Socialmente era uma espécie de aquisição de poder. Agora, Lia não era um objeto de troca. Lia concebia algo que lhe trazia um status, uma posição. Aí você pode dizer assim, mas sabe que ela não era mulher de Jacó? Essa não era a posição? Ah, não era mesmo. Essa não era a posição de Lia. A posição marcada socialmente por Lia foi a partir das suas concepções. Isso aí você pode ter certeza e está bem aí no texto bíblico. Então vamos lá. Gênesis 29, 31 ao 35.
Cada filho de Lia, se você prestou atenção, do Gênesis 29, do 31 ao 35, carrega um nome que revela seu estado espiritual interior. Porque quem dá nome à sua prole é Lia. Cada filho que sai à sua madre, ela coloca um nome que revela o seu estado espiritual interior. Então, a progressão dos nomes não é acidental, mas não é mesmo. Ela traça uma jornada de busca por seu amor humano. Vamos lá? Se você pegar o nome de Rubem, o nome de Rubem diz: o Senhor viu minha aflição. Lia está aqui dizendo que existe uma dor de quem não é, mas que agora tem Rubem, que ela apresenta como o seu... É porque eu não quero falar, falo que ninguém vai entender isso. Me ajuda, Vidiane. O que é que a gente podia colocar? Rubem ocupa que lugar? Eu vou colocar aqui de um troféu. Minha irmã não concebe. Mas eu concebi em primeiro lugar. Eu casei em primeiro lugar, agora eu concebi em primeiro lugar. Apesar do meu casamento ser um casamento sem valia, mas o meu filho é real. Rubem é real. Mas aqui eu estou expressando a minha dor. Depois ela tem Simeão. Olha o que é que Simeão, o que é que ela, por que Simeão? Porque o Senhor ouviu. Simeão significa o Senhor ouviu. Aqui Deus não apenas vê, mas Deus ouve. Ouve o quê? A minha dor, o meu clamor. Aqui Lia começa a passar por um processo de cura. Eu não sei se você consegue perceber isso. Aí ela tem um terceiro filho, Levi. Olha o que é que significa Levi. Levi significa: agora meu marido se unirá a mim. Porque ela ainda está buscando essa aceitação conjugal. Ela ainda está lutando para ser aceita, para ter o lugar de esposa de Jacó. Primeiro, um Deus que vê, que conhece a minha dor, na pessoa de Rubem, seu primeiro filho. Depois, um Deus que ouve, na pessoa de Simeão, seu segundo filho. E agora, poxa, eu tenho 3 filhos, o terceiro é Levi. Agora o meu marido vai me enxergar. Agora eu vou ter no olhar do meu marido uma significação como esposa. Olha a luta dessa mulher. Que coisa. Né? Então, a maternidade para Lia é uma compensação. O que é que eu tenho para oferecer para o outro para que ele me enxergue? Porque bem aqui em Levi está expresso. Olha, eu estou tendo filhos, eu tenho agora um ter para te dar, para que eu seja. Vocês percebem? Eu tenho, eu dou e eu sou, porque eu tenho. Eu tenho algo, eu frutifiquei, eu tenho valor. Olha que coisa, gente. As pessoas do mundo, elas têm algo assim. Ah, você só vale pelo que você tem ou pelo que você é. Isso é muito cruel. Muito cruel. E nós estamos vendo bem aqui com Lia. Sim. Lia Pastora Saskia, eu posso só fazer um comentário rapidinho, que talvez seja interessante. Eu já estou há 5 anos em um processo terapêutico, né? Para ajeitar essa questão da minha identidade. E aí, o que acontece? Mas eu já sou cristã, acho que os últimos 20 anos sou cristã. E eu tinha muita dificuldade de me relacionar com o Senhor, no sentido de vê-lo como pai, de vê-lo como amigo, de vê-lo como essa pessoa com que todo mundo fala, né? Porque é muito você falar, mas você não viver isso, não entender. E eu percebi uma coisa, que depois que eu comecei a trabalhar
essa questão da minha identidade, eu consegui me enxergar, pareceu que eu consegui vê-lo. A palavra de Deus diz assim: olhai para ele, sereis iluminados, né? Mas como é que eu vou olhar para ele se eu não existo? É como se a conta não batia, e você ora, faz aqui, faz ali, jejua, vai para o monte, vai, e o negócio não anda. Até que, depois que eu comecei a perceber isso, né, e eu vi que melhorou muito o meu relacionamento com o Senhor, em termos de cura em muitas coisas. É diferente a qualidade do relacionamento, porque o homem, ele até tenta, mas tem coisas assim que não se encaixa, que as peças não fecham, né? Então, essa questão da Lia, eu imagino, às vezes a pessoa tem até um anseio no seu coração de se relacionar com o Senhor, mas não consegue. Não é porque ela é dura do coração, é porque ela não tem meios para isso, não tem estrutura para ver o Senhor. Nós temos Exato. hoje realmente, nós adquirimos isso na cruz de Cristo, por meio de Jesus, sim, mas tem coisas psicológicas que precisam ser resolvidas. E eu entendo assim que a ciência, ela veio como uma ferramenta que o Senhor dispôs. Porque os tempos de hoje são difíceis. Se na época de Lia já era difícil, imagine hoje. Pois é, pois é. Então, aproveitando isso aí que você está dizendo, olha aí, a Lia, ela busca curar essa ferida na física dela, essa não se ver plenamente, porque é como a Viviane disse, não se trata como o outro me vê, mas como eu me vejo, né? Você lembra do jovem rico? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele com um olhar de amor. Em que momento ele viu esse olhar de amor? Ele não viu. Porque se ele tivesse visto, ele tinha sido capturado por Jesus naquele momento. A Bíblia diz que ele baixa a cabeça e vai. Ele se afasta, triste. É a mesma coisa. Então, Lia busca curar essa ferida narcísica através da procriação. Ela começa a procriar porque Deus abre a sua madre e ela diz: poxa, olha aí a minha importância, eu sou a mulher que tenho filhos. Né? Então, ela busca, através dessa procriação, curar-se. Mas esse não é o plano de Deus para ela. No nome dos filhos, ela queria provar, né? Aprovação. Isso, perfeito. Então, vejamos, o filho, nós estamos falando da segunda parte, que é o não ter. O filho, como substituto do ter, né, algo meu, que me faça ser, aos olhos daqueles que busco, ser aceita, ser aprovada, ter importância, percebe? Então, agora, aos olhos daquele que eu quero que me enxergue, que é Jacó, agora eu vou ter importância, agora eu vou ser aceita, agora eu vou ser aprovada. Olha aí, até Levi foi isso aí. Lembra que lá na frente, quando Raquel fica desesperada, fica louquinha, que quer procriar e tudo, e Jacó diz assim: eu sou Deus para te dar filhos, né? Aí existe a questão das mandadas, como é que é o nome, gente? Da fruta. Uma fruta que ajuda a procriar. Mandágoras. Mandágoras. Exatamente. Aí ela pega e diz assim: me dê essas mandágoras para cá. Aí Lia vai dizer assim: eu te dou. Mas se tu me entregar Jacó para dormir hoje à noite comigo. Olha, olha, gente, olha o nível de troca. Desde o início que eu comecei aqui a dar para vocês essas informações, a gente está falando de trocas objetais, né? Então, ela buscava muito ter uma aceitação. Então, aqui, escuta só. Além de uma troca, barganha, né? Barganha. O que Labão fez com ela, né? Sim. Era o que eles conheciam. A linguagem de criação deles era essa. Eu te dou, mas eu quero algo em troca. Eu não te dou só por dar, eu quero algo em troca, porque eu não tenho, né? E aqui, essa parte, para a psicanálise, esse filho, ele vem ocupar o lugar que falta a essa mulher. E quantos filhos ocupam um lugar de falta na vida de uma mulher? Hã? É.
E ela nem percebe. Ela passa uma vida toda investindo só ali, naquele filho, naquele filho, naquele filho. Quando aquele filho alça voo, vai viver a vida dele, que é a coisa mais natural do mundo, ela diz assim: como é que eu vou preencher agora esse vazio? Eu tinha, mas não era. Olha que coisa. Eu tinha, mas eu não era. Gente, isso é, ó, assim, ó, de casos. Né? A pessoa, olha, imagina o investimento psíquico com um capital. Com um capital, presta atenção. Vamos supor que você tenha 1.000 moedas de investimento psíquico. Você pega essas 1.000 moedas e você investe em uma única situação de vida. Quando aquela situação ela não te preenche porque ela se esvai, você pergunta a si mesmo o que sobrou. Isso pode ser um relacionamento matrimonial, isso pode ser um relacionamento em igreja, ativismo religioso, isso pode ser relacionamento pai, filho, mãe, filho, isso pode ser relacionamento familiar com o irmão, enfim. Você investe tudo aquilo ali. E o pior, você quer cobrar daquela pessoa um investimento que ela nunca te pediu. Né? Porque eu escuto adolescentes que dizem assim: a minha mãe diz que deu tudo por mim, fez tudo por mim, e eu tenho que ser assim porque ela fez tudo por mim. Gente, isso é tão nocivo. Isso é tão nocivo. Isso é tão castrador. Quando é que essa pessoa, esse adolescente, quando tiver mais maduro, ele vai deixar de se ver como preenchendo o vazio do outro? De Ou se então ver como com devedor, né? Ele fica devendo algo sempre a essa mãe, a esse pai, a esse... Quando eu digo mãe e pai, não é só mãe e pai. Uma pessoa que cuida, uma pessoa que investe. Uma mulher com um marido que não deixa nem ele respirar porque tá aqui, ó, tá aqui na tua mão, tá aqui, ó, aqui, ó, aqui, 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 aqui. Tu é o ar que eu respiro, tu é o Deus da minha alma, o Deus da minha vida. E quando esse Deus falha, aí vem o estado de melancolia, que é exatamente o empobrecimento do ego dessa pessoa. Essa pessoa ela Nossa, fica num estado tão mortal, tão mortífero, que ela não consegue se reerguer. sabe que tem eu acho que é uma psicanalista, que ela postou esses dias uma coisa, há um tempo, né, na verdade, que ela diz assim, que nós devemos ser tão completos quando a gente decidir ter um filho, para que o nosso filho não seja a nossa razão de viver. E quando ela fala Perfeito. isso, eu fiquei pensando, mas o filho não tem que ser tudo assim, né? No sentido que a gente dá amor, dá carinho. E aí eu entendi, né? Que é essa visão, a crítica que ela estava fazendo era essa visão de você colocar no outro a sua razão de viver, o seu motivo, o seu tudo, o seu Isso. aquilo, que muitas vezes vai ser frustrada e a criança entende. Isso. Então, muitas vezes a gente que atende consultório vê, pelo menos eu que tive a experiência também com adolescente, ver que a frustração dele é ele achar que não faz a sua mãe ou seu pai feliz. Exato. Que os problemas do seu pai e da sua mãe são culpa deles. Isso. Então, isso foi dito, muito, 100% das vezes não foi dito, mas foi o que eles perceberam no Claro, olhar, né? claro, No olhar, nas atitudes, claro. entendeu? Então, quando eu vi essa frase, que a gente precisa ser completo para que os nossos filhos não sejam a razão do nosso viver, isso, assim, foi um choque de realidade muito grande para mim, né? Nessa reflexão de quando eu tenho um filho, o que que eu vou requerer dele, né? O É, porquê que eu tô tendo aquele filho. No caso de Lia, me vem muito isso, né? exato, Eles eram a salvação, era a forma exato, dela ser honrada, até porque a gente no Antigo Testamento, a infertilidade era tido como a maldição de Deus, né? exato. Era um castigo de Deus.
Então, Exato. era como se ela estivesse dizendo: olha, os meus filhos são a prova que Deus está me abençoando, que eu sou abençoada, que eu mereço ser E vista, que eu que sou eu a mereço esposa ser que amada. mereço ocupar o meu lugar contigo, né? É interessante isso. Então, Lia usa os filhos para tentar adquirir o poder e o valor que o amor de Jacó jamais lhe deu. Jamais lhe deu, né? Então, repetindo, Rúben, o Senhor viu a minha aflição, né? Simeão, o Senhor ouviu. E Levi, agora o meu marido vai me amar, porque agora eu dei o outro filho para ele. Então, veja bem, cada nome de filho é um ato de investimento em si mesma. Essa é a questão, que é muito interessante também dessa maternidade que aliena, né? Nós não investimos nos nossos filhos como nós pensamos, sim, mas nós estamos investindo em nós mesmas. Porque eu sou a mãe que fiz, eu sou a mãe que crio, eu sou a mãe que devo ser elogiada, que devo ser vista. Por quê? Porque eu preciso ser aceita. Eu preciso ser importante. Eu preciso ser a partir do olhar do outro que me enxerga. É interessante isso, né? Aleluia. Então, veja que deliberadamente ou conscientemente ela tenta conquistar o amor do objeto, Jacó, através da produção de herdeiros, transformando o útero dela em uma ferramenta de barganha psíquica. Eu amei isso aqui. Amei. O útero dela como instrumento de barganha psíquica. Olha que coisa. Aí a gente volta lá para o corpo, lembra? A marca do corpo que eu falei na parte 1. É muito interessante isso aqui. É muito interessante. Eu vibro com essas coisas. Você não tem noção como eu amo isso aqui. Então, olha só. Terceiro, nós já estamos fechando aqui. O complexo de fraternidade e a inveja entre as irmãs, né? A dor de Lia é intensificada pela triangulação com Raquel. Olha, Lia sofre de uma inveja de ser, né? Ela não quer apenas o que Raquel tem. Claro que não. Ela quer o lugar de Raquel. Ela quer ser Raquel para Jacó. Esse é o intento dela. Até aqui, até o nascimento de Levi. Você vai ver que virada fantástica, né? Então, essa rivalidade fraterna, mal resolvida, mantém Lia presa a uma comparação eterna, impedindo-a de construir uma identidade independente da sua irmã. Esse é o grande problema dela. Construir uma identidade dela, a partir do relacionamento dela com Deus. Eu costumo dizer, o meu pai, ele já partiu, né? Ele já está na glória. Mas o meu pai, ele foi fundamental na minha vida, porque não tinha quem me convencesse que eu não era. Meu pai dizia tanto que eu era, que até hoje, se você disser que eu não sou, mesmo independente de ser filha do Deus Altíssimo, eu vou dizer para você, minha amiga, pode dizer o que você quiser dizer. Eu sou. Eu sou. Né? Então, por quê? Porque o meu pai, estruturalmente, você é a minha princesa. Você é a coisa mais linda que eu tenho. Você é muito inteligente. Você é muito sábio. Olha como essa menina é demais. Era o meu pai. Meu pai alimentava muito isso em mim. Meu pai via em mim. Quando eu dizia, eu não vou conseguir, o meu pai dizia, você vai. Sabe por que você vai? Não porque eu estou dizendo que você vai, mas porque você tem essa força dentro de você. Esse era o meu pai. Então eu tive esse privilégio, eu estou honrando aqui a memória do meu pai nesse sentido, entendeu? Mas Lia não teve isso, gente. Né? Então ela esperava isso em Jacó. Olha a virada, porque a gente não pode se alongar muito mais, que já está estourado aqui no tempo. Olha a virada, né? Olha, o quarto ponto, o marco que anuncia a cura da alma de Lia. Aquele start que cura a alma ou que abre, rompe para que essa cura venha. Eu costumo dizer que o rio de Deus, né? Você sabe disso. Ele vem de lá para cá. Mas ele é bloqueado por lixos da alma. Tem muito lixo, muito entulho.
muito entulho. E aí, quando ele vem de lá para cá, ele não acha como passar. Mas quando há o rompimento, e esse rompimento é o início da nossa cura, né, de alma, olha o que é que acontece. O momento em que Judá nasce, gente. Vocês acham que isso aqui é coincidência? O quarto filho de Lia é Judá, que, por sinal, é da linhagem do leão da tribo de Judá. Nesse momento que Judá nasce, olha o que é que ela diz aqui. Olha a fala dela. Louvarei ao Senhor. Né? Aqui tem uma ruptura decisiva na alma de Lia. Aqui o rio de Deus chega, né? Aqui Jacó desaparece do discurso psíquico de Lia. Não existe mais Jacó na história. Agora existe Judá que nasceu, só Deus permanece. Por quê? Porque o nome Judá significa louvarei ao Senhor. Então, agora, e aí eu posso ter e não saber que tenho? Claro que pode. Eu posso ter e não ser? Também. Também. Só Judá, aqui, a concepção e o nascimento de Judá, e a fala de Lia, o teu nome é Judá. Por quê? Porque não importa mais nada da minha vida a não ser louvar ao Senhor. A minha cura vem disso aqui. Então, o marco que anuncia a cura da alma de Lia é o nascimento de Judá, gente. Então, o momento em que Lia diz, dessa vez eu louvarei ao Senhor. Judá, ele representa o que chamaríamos de sublimação, né? O investimento, não mais em mim mesmo, mas de mim para outro, que aqui é Deus que me viu, Deus que me ouviu, né? Não se trata mais do meu marido. Então ela retira a energia psíquica do objeto que frustrava ela, né? O objeto da frustração, que era Jacó, não tenha dúvida disso, e direciona para algo simbólico e muito maior, encontrando, enfim, um contorno para a sua ferida, para o seu ego, uma estabilidade. Faz sentido para vocês? Então, Judá marca a virada espiritual de Lia. Ao nomear o seu quarto filho, ela não menciona mais a Jacó. A adoração substitui a necessidade de validação humana. Ao invés de eu buscar a validação no homem, a minha adoração a Deus fica no lugar dessa validação. E é exatamente por Judá que viria a linhagem messiânica. Oh, aleluia, tu és fiel, Senhor, tu és muito fiel. Então, tem mais algumas coisinhas, mas o essencial que eu queria trazer para vocês é exatamente isso. Eu vou soltar para vocês o PDF. A gente estourou o tempo aqui em 8 minutos, mas eu quero ouvir alguma pergunta, algo. Paulinha, tu tá por aí? Paulinha amarela? Será que ela tá aí? Tá, ela falou. Falou? Onde é que ela Na hora, tá? na hora que você Paulinha? Senhora, estou. Filhinha amarela da mamãe? Tu estavas naquele embate lá com aquele demônio? Estava sim. Ah, E tá ele certo. ele estava falando que a senhora era viúva, lembra? E a senhora Lembro. tomou a autoridade e repreendeu o espírito da morte. Foi, espírito de E, viúva, na não foi? verdade, aí a Fabíola se escondeu, a Fabíola que tinha medo, Foi, e foi. ela foi sentada, né? Estávamos eu, tu, Teliane e Fabiola. Isso. Isso. Era o Tiquinho, não era? Era. Tá bom. Eu acho que ele Amém. ainda é vivo. A irmã foi que morreu, irmã Saskia. E se ele é Sabe, vivo, sobre em nome de isso? Jesus, ele deve ser crente hoje, hein? Pois é, eu não tenho, na minha memória tá ficando meio falha, mas eu acho que é isso mesmo, ele ficou crente. Louvado Antes dela seja morrer, Deus. Louvado seja Deus. Eu antes creio, dela filha. morrer, Eu creio. acredita?
Eu creio. Bons tempos, né, filha? Mas a gente tem que fazer valer. Amém. Maravilhoso. Me lembro daquela. Eu estava pensando, aquele dia que nós somos sem gasolina para aquela vigília. A senhora falando em vigília aí, eu digo, ô Senhor, um dia era na retezinha sem gasolina, mas nós vamos, irmã Sácia, nós vamos, bora, bora. Chegamos lá, batemos rapidinho para poder o carro ficar de ponta assim para poder descer, que era um alto, lembra? Daqui para a gente Lembro. voltar, desce aqui no embalo e vamos embora. E assim o Senhor nos levou e nos trouxe. Porque Maravilhoso. Deus operava muito Experiência milagre nesse extraordinária. tempo, né? Mas ele operava, opera É, e operará. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Alguém quer fazer algum amém. comentário? Hoje tem vigília, viu, povo? Pastora, Pois é, coisa amém. maravilhosa. Pastora, Em nome de Jesus, não aguentar. Ei, vigília online, não se. Imelda, me diz aí, me ajuda. Tipo, eu quero Não dizer se que não deita. se engane, mas o fogo desce. Diz aí. Tremendo. amém. Amém. Pastora Saskia, a senhora falou de muitos assuntos muito sensíveis, né? Esse estudo de Lia fala sobre rejeição, fala sobre muitas coisas que mexem com a alma da gente, né? E atrapalha a questão de a gente nos alimentar espiritualmente. Eu tô muito mexida aqui, parece que tá um negócio assim, tudo bagunçado, sabe? Um negócio aqui que eu vou precisar levar para o espírito para ir organizando, porque é um estudo muito profundo. Então, assim, eu queria pedir, assim, que no final você fosse orar sobre isso, sobre as nossas emoções, porque é algo muito profundo. A mulher ela é muito sensível, até quando ela se expressa Não nessas resta áreas, dúvida. a gente fica, eu estou totalmente muito mexida aqui e eu vou precisar ali levar para organizar, se o Senhor me ajuda. Pois Mas traga assim, também para a vigília hoje, a partir das 11h30, que a gente vai clamar pelas nossas amém, emoções. Não é só a sua, não, é de todas. glória a Deus, amém, Ó, tô gente, gostando demais. vocês precisam ler a vida de Lia, porque não esqueçam que Lia morreu em honra, viu? Ela foi sepultada com honra. Leiam aí, estudem, estudar é Eu muito penso bom. que, A Mansasca, eu palavra penso que a Raquel era a filhinha mimadinha, né? Como ela era Era, bonitinha, então ela era a filhinha, né? E Lia é, não, a Lia já foi mais forte. Então, isso. quando ela decidiu, né? Interessante que a senhora falou que quando ela decidiu que ela louvou o Senhor, até a morte dela, o Senhor honrou. Já Isso, Raquel não viu o filho. O filho exato, saiu, não, né? exato. Imagine a E dor, foi sepultada na beira do caminho, né? imagine a dor, né? Então, assim, realmente é uma grande lição essas duas mulheres. Aí. É sim. Aí eu não sei se é a da. Ei, Dai, tu se organiza que talvez tu fale de Raquel. Ou eu vou botar Imelda para falar de Raquel. Olha, Deus vê o invisível. A dor tem propósito. Amém, A amém, eleição, gente, ela supera a rejeição, tá? amém. E a graça por caminhos, ela caminha por caminhos improváveis. Essa é a Que glória. graça. Imelda, você quer falar alguma coisa? Não, só convidar mesmo para a vigília, que eu creio que vai ser uma bênção. Aqui tem bastante mulheres, né? Não E esse é? tempo que o Senhor tem preparado para nós. Não Então, é? ainda no conforto da nossa casa, né? Porque Pois antigamente a não gente tinha é? que ir. E agora, com tudo, uma de perto, outra de longe, e a gente consegue se reunir e obter de Deus a graça, a comunhão, né? A alegria do Espírito e respostas e tudo que a gente precisa. Mas o que eu ia dizer antes era quando a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor não ficarão envergonhados. Amém, E a gente Oh, vê aí glória, na amém, amém, que oh, glória. ela amém. louvou pelo tempo, pela luta, pelo processo que ela passou, ela foi honrada. E todas Exato. nós, com certeza. Exato. Ao novo, Gente, é né? muito interessante isso que a Imelda está falando, porque o princípio de honra é algo muito tremendo na vida de uma mulher, principalmente numa mulher que serve a Deus. Mas a É, honra, ela vem em primeiro lugar da parte de Deus, né? E a humilhação, ela antecede essa honra. E Então, só, tudo é um processo. Saskia, só para a Daiane, que está
vivendo um processo que eu vivi, que você viveu, que muitas mulheres aqui viveram, faz parte, Daiane, essa confusão de não entender. Há um tempo determinado para todas as coisas. E, assim, há um trabalhar de Deus nas nossas vidas. E isso tudo é um ministério que Deus tem com a gente. E ministério, ele é Verdade. mesmo com muitas dificuldades, até porque a gente precisa se reconhecer. Você vê aí na vida das mulheres de Deus, não é diferente hoje. Nenhuma. Isso mesmo. A gente olha como se fosse assim, é da Bíblia. Elas eram servas que nem nós somos. Quem sabe um dia a história, o nosso testemunho serve para outras também. E como serve. Verdade. E como serve. O Verdade. seu serve para muitas mulheres, Imelda. O de Daiane, de cada uma que está aqui, de Socorro, de Samara. Olha, eu tenho aqui, eu não sei qual das meninas estão aí, mas essa Ana Paula que vocês estão ouvindo aí, essa bem aí, isso me deu tanto trabalho. Quando eu dizia assim, Paulinha, hoje nós vamos entrar em processo de campanha de tantos dias. Vigia para que o inimigo não te ataque, tu não brigue, tu não isso, não aquilo, porque isso aí era uma Saskia melhorada na vida. Meu irmão, ela atravessava a rua, chegava em casa, brigava e voltava chorando. Eu acabei de desfazer, eu não vigiei. Essa, Ana Paula, isso me deu muito trabalho, mas está aí para a glória de Deus, para a glória de Deus. Uma mulher de Deus, Amém. mãe de 4 filhos, 4 nações. E por falar em filho, tá ali, Amém. meu amor, meu primogênito. Cadê? E aí, eu não sei, eu não estou vendo o Isaac, eu estou vendo o Joaquim. Pois, gente, Amém. eu louvo a Deus pela vida de cada mulher que está aqui. Próximo final de semana, nós vamos ter a doutora Mariana. Mariana é psicóloga e ela vai trazer Noemi, a história de Noemi. Ela vai trazer uma abordagem psíquica do luto. E você pode dizer assim, mas graças a Deus eu não perdi ninguém. Gente, não se fala só desse luto de pessoa. Existem vários lutos que nos sucedem ao longo da nossa história. Vários. Então, a Mariana vai trazer, eu super indico, uma mulher de Deus, conheço a vida dela e sei que ela manda bem naquilo que ela faz. Muito organizada, e ela vai trazer um material de primeira para a gente. Aí depois nós temos a Will, Mariana vai trazer Noemi, a Will vai trazer Ruth, a Will é nossa irmã em Cristo, né? Da Ovelha da Renovo, e também eu endosso. E depois vamos ter Camila, a minha Camila, vai trazer Débora, vai fazer abordagem na juíza Débora, né? E depois nós vamos caminhando, disseminando e chamando mulheres para falarem de mulheres. Mulheres falando de mulheres para a sua cura. Olha que lindo. Amém. Maravilha. Amém. Amém? Pois, Imelda, ore por nós, minha Amém. querida. Amém. Autoridade de governo, Davi Sosa. Oh, Jesus. Vai. Ora, amadas a todas. Amém. Cheguei atrasada, estava lá na igreja resolvendo hoje é Santa Ceia, e eu estava lá fazendo uma organização, e por isso cheguei atrasada, mas estou aqui, firme. Senhor, Amém. meu Deus, meu Pai, Salvador e dono das nossas, neste momento, queremos te adorar, Pai, te agradecer, Pai, por tudo que foi falado para crescimento de nossas vidas espirituais, para ser dissipado de nós a falta de entendimento, Pai, o medo, o parecer com estas mulheres, Senhor, porque Aleluia. que vem nos discernir, Senhor, caminhos, Pai querido, tempos, Pai, atitudes, virtudes, Pai, que o Senhor vai estar, Pai, no centro de tudo, Pai. Deus, O Senhor é o controle de tudo na vida de cada uma das tuas filhas nessa Deus. Visita, Pai, o emocional da Visita. visita Assim com seja. todo, Senhor, faz separação, Pai, com o que é e com o que não é. Aleluia. Assim Deixa seja. o inimigo se aproveitar, Senhor, mas que venha ter a autoridade do Espírito Santo, Pai, para compreender, Amém. para, Senhor, Assim seja, meu Deus.
é bom, Pai. Ah, Deus, o Senhor é o dono de tudo, está no primeiro lugar, Senhor, nesse trabalho. Esse trabalho foi o Senhor que levantou, Pai. Muitas vezes, Pai querido, nós nos embaraçamos no nosso dia a dia, porque o inimigo luta contra tudo aquilo que é teu. Mas nós estamos aqui, Senhor, gratas, alegre, porque mais um dia o Senhor deu vitória, Pai, sobre este trabalho, sobre as Amém. nossas vidas, Pai. Te apresentamos desde já. A vigília de hoje à noite. Sim, meu Deus. Serva, Senhor, não deixe, Pai, que elas venham, Pai, se embaraçar para não estar. Sabemos que o Sim, meu Senhor Deus. abrirá o céu e derramar bênçãos Sim espirituais seja. sobre as nossas vidas, Pai. Esse dia já é esperado por nós, Pai. Somos Amém. gratos a Ti, Pai, e pedimos a Tua direção, Pai. Assim Fica seja. conosco e nos desperde, Pai, debaixo do Teu sangue, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu bater uma foto aqui. Mais uma. Samara, bota um pouquinho o teu rosto para cá. Só um pouquinho. Isso. Muito bem, garotas. Muito bem. Isso. Eu quero botar. Pronto. Glória a Deus. Amém. 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 Deus abençoe. Até mais tarde. E Melda, que horas é Até mais a tarde. Santa Ceia, 7, amor? 7 horas, Sete? eu ia te chamar. Vamos? Vou falar com o Camilo. Se ele topar, eu já estou lá. Tá bom, certinho, Tá. viu? Obrigada. Beijo. Até mais. Mais. Glória a Deus.